Salve, salve, maravilhosas, que rufem os tambores! E vamos começar um bate-papo daqueles, minha senhora, para terminar o ano, ó, como, ó, com energia, então, bem lá em cima. Eu quero aproveitar e já te apresento, claro, essa lindeza que tá aqui do meu lado. Eu quero te presentear com uma frase deste livro aqui que eu já te falo qual é. Antes de começarmos, eu quero deixar esse convite para você hoje. Que a gente aceite que o suficiente nem sempre parece suficiente. E que a coragem raramente chega vestida de perfeição. Ela chega trêmula, bagunçada, com medo do julgamento, mas ainda assim ela chega. Hoje, que a gente tenha a ousadia de aparecer com o que somos, com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com as nossas falhas, com a vontade enorme de continuar. Porque é assim, imperfeitas e verdadeiras, que a gente descobre a força que sempre esteve aqui dentro de nós, não é? Com certeza. Agradecimento pela presença daquilo que nos move, eu acho que é o mais importante. Esse trechinho, opa, caiu tudo aqui, tudo é ao vivo, é assim que funciona, quebrou, não quebrou, aleluia. Esse trechinho saiu desse livro aqui, ó, Brené Brown, minha ídola maravilhosa, adoro os livros dela, super recomendo uma leitura, A Coragem de Ser Imperfeito. E aí eu quero te apresentar, claro, você já me conhece, eu sou a Ana Kátia Guerra, eu sou atriz, comunicadora, palestrante, escritora e trabalho com o desenvolvimento pessoal de mulheres acima de 40 anos. E aqui do meu lado tem essa maravilhosa Gabriela Luz. Ela é fotógrafa, empreendedora, comunicadora e especialista em ampliar a força feminina através da marca pessoal. Oi, meu amor! Muito obrigada delícia. pelo convite. Imagina, nós é que estamos honradas, não é? Diz aí. Menina, vou te convidar hoje pra gente bater um super papo sobre uma questão que sempre bate na gente, né? Quando chega dezembro, não bate aquelas inúmeras perguntas assim, vou começar a minha dieta, vou fazer o plano, vou tirar aquele sonho da gaveta, tirar o sonho do papel, não é assim? Em mim, quando chega dezembro, sempre bate essa pergunta aqui, ó. Escrevi aqui para não esquecer. Quantas vezes você sentiu que não fez o suficiente no trabalho, na vida ou nos sonhos? Sabe aquela coisa assim, eu fiz aqui, puxa, mas eu acho que eu não fiz o suficiente? Já bateu isso em você? Com certeza, todos os dias. Todos os dias, né? Acho que deve ser o mal de nós, mulheres, essa sensação de que a gente nunca faz o suficiente para poder realizar alguma coisa, né? Sim. Como que isso bate para você, na sua vida e no seu trabalho? E chega dezembro, né? A gente quer resolver tudo o que a gente não resolveu no ano inteiro. Não é? Como pode, gente? Não tem... Vamos combinar que dezembro não tem 30 dias? Não tem. E eu fico com uma percepção também, que eu acho que é comum de todo mundo, que a gente sente que ali entre Natal e Ano Novo vai ter uma pausa, assim, um hiato, que a gente vai conseguir colocar tudo em ordem que a gente não colocou no ano inteiro. Só que não, a vida ela continua acontecendo, seguindo, o mês ele continua sendo um mês igual a todos os outros, só que a gente acha que não, eu preciso, antes do ano acabar, eu preciso concluir essa lista gigantesca de tarefas para eu estar pronta para o ano que vai começar, né? E não isso é claro que essa renovação de ciclo é muito importante para motivação, para inspiração, para planos, metas, mas se você for pensar bem, é a vida seguindo, então a gente não precisa ficar louca em dezembro querendo concluir, finalizar tudo, porque é a vida seguindo, ela vai seguir o seu rumo. Eu acho que a gente tem aí um grande reflexo que a pandemia nos trouxe, nos deixou de herança, vamos dizer assim. Tem os seus lados positivos, os seus lados negativos, mas é esse excesso de produtividade, de performance, de sucesso a qualquer custo, né? E de cobrança de tempo, de realização de coisas em curto prazo, essa pressa, esse imediatismo, parece que ficou uma coisa exacerbada, né? As pessoas não sabem mais olhar a produtividade como uma coisa que tem um planejamento, que tem um tempo de acontecer,
que aquilo depende às vezes de muitas pessoas envolvidas num processo, né? Sim. E você teve essa sensação, isso aconteceu comigo, que aumentou o nível de cobrança em cima de nós mulheres, porque a gente tem trabalho fora de casa, a gente tem trabalho dentro de casa, o trabalho do cuidado que já era enorme para nós, parece que ficou ainda maior e uma cobrança ainda mais excessiva, e eu sinto que isso comprometeu uma coisa que a gente já vem falando e que graças a Deus teve mudança aí com as alterações que tiveram na NR1, que são os cuidados com a nossa saúde mental, com a saúde mental da mulher. Como que isso impactou para você esse ano no teu trabalho? Eu senti que assim, né, você falou, né, que a pandemia mudou muito o cenário, nos trouxe mais cobranças, e eu acho que parece que 5 anos, né, daqui a pouco vai ser 6 anos da pandemia, começa pra mim agora eu começar a entender, separar as coisas, sabe? O que é trabalho, o que é o tempo de casa, porque desde a pandemia eu estou trabalhando em casa, no home office, e é assim, é mais cobrança, porque você sabe que você tem que um dia inteiro de trabalho ali pela frente, que você vai trabalhar dentro de casa, mas você começa a observar as coisas em casa e começa a se cobrar. Nossa, tá bagunçado ali, tá sujo ali, eu tenho que arrumar, tem que estar tudo perfeito. Sendo que antes a gente tinha essa divisão muito clara de o que é o tempo e o espaço de trabalho e o tempo em casa, por mais que chegasse em casa tivesse que arrumar, mas tinha essa divisão. E aí na pandemia virou um bololô só e tudo junto, e a gente... o ser humano ele não é multitarefas. Ele precisa estar fazendo uma coisa focada ali naquele momento, começo, termina e depois ele pega outra tarefa. Porque senão a gente não faz nada bem feito. Sim. Mas com a pandemia, a gente misturando tudo, não tendo mais uma linha que separa o que é pessoal, o que é profissional, o que é trabalho, o que é casa, o que é família, virou tudo uma mesma coisa só. E isso eu acredito que acaba, consequentemente, tendo muito mais cobrança. Sim. Porque você acha, não, agora eu vou focar no trabalho, não, mas eu preciso resolver isso aqui ao mesmo tempo. E a gente fica pensando que a gente dá conta de fazer as coisas ao mesmo tempo, e no fim a gente não faz nada certo. Escutou o que ela falou? A gente não dá conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo e está tudo bem. A gente não tem que dar conta de tudo. E você tocou num ponto muito importante. Aquela culpa que bate na gente de parar, né? Eu tirei um pouquinho do meu tempo para fazer um ócio criativo. Porque para a nossa profissão, para o nosso trabalho, né? A Gabi é fotógrafa, eu sou empreendedora cultural, então o nosso trabalho ele exige um tempo de preparação, de planejamento, de você pensar em como você vai fazer aquele ensaio fotográfico daquela mulher, né? Como você vai pensar em como eu adapto aquilo para quem ela é, pro perfil dela. Tô sabendo de tudo, viu? Não sabe, segue as redes dela, tá bom? Gabriela Luz Foto. Fica a dica. Aliás, já reservou a agenda dela para janeiro? Já tá assim bem, ó. Eu já reservei a minha, desculpa. Bate em você? E me bate muito essa sensação. Hoje já tá bem menos, claro, mas eu acho que isso é uma cobrança natural de nós mulheres, né? A gente parece que se a gente não estiver fazendo alguma coisa, parece que bate aquela culpa da improdutividade, do que eu tô fazendo agora. Sim, né? sim, com certeza. Eu parar para sentar para ler um livro, para me dar ideias, para escrever um projeto, para colocar num edital. Você para estar em cafés maravilhosos, que sempre você me leva. Como a gente está aqui hoje, a gente está no Café Filosofia. Que café lindo, gente. Precisa vir aqui tomar um cafezinho. Depois a gente vai deixar vocês na vontade para vocês verem o café lindo que a gente pediu. Daqui a pouco a gente mostra. Como é que bate essa culpa em você? Eu sinto que a gente sente que precisa estar produzindo e aprendendo e fazendo alguma coisa de útil em todo momento. Então, eu tento ter um olhar para isso, para não tentar me cobrar tanto, mas é complicado, porque às vezes não tem um momento assim que eu falo, vou descansar. Almocei, vou descansar um pouquinho antes de voltar a trabalhar. E aí eu fico imaginando, minha cabeça fica a mil, assim, eu falo, nossa, mas eu vou ficar 20 minutos, 30 minutos sem fazer nada? Não, eu vou colocar um vídeo para eu ouvir alguma coisa, para eu ir aprendendo, para eu ir entendendo como que eu posso melhorar minha rotina, ou aprendendo alguma coisa diferente, ou vou colocar um vídeo aqui para estudar sobre um tema que eu queria saber.
E aí, assim, exatamente esse ócio, fazer nada. Ainda me sinto culpada em fazer nada. Porque parece que todo tempo livre ele precisa ser preenchido com alguma coisa que vai te levar pra frente, que vai te evoluir, que vai fazer você crescer de forma pessoal ou na carreira, e bate essa culpa. Não é? Vamos fazer um pacto para 2026? Gruda o dedinho aqui com a gente também, faz o pacto junto com a gente, tá? Ó, a gente não vai mais ficar com esse peso de culpa em 2026 e o ócio criativo é importante sim, porque ele é muito produtivo, tá? Porque afinal de contas é desses momentos de pausa que saem as grandes ideias dos grandes projetos. Não é assim? Vamos fazer então, esse pacto. Ó, pacto, hein? Eu vou cobrar de você, você cobra de mim. Sim, combinado? combinado. E a gente cobra de vocês. Sabe uma coisa que eu anotei aqui pra gente conversar? A palavra suficiente, parece que ela tem um peso maior do que a própria culpa que a gente sente desses momentos em que a gente para fazer uma pausa, né? Mesmo que ela seja uma pausa de produtividade ou que ela seja uma pausa pro nada, né? Pra gente não fazer absolutamente nada. Como é o que acontece no final de ano, né? Final de ano a gente vai tirar uns diazinhos pra curtir o Natal em família, ou pra curtir uma praia no Ano Novo, por exemplo, né? O que significa esse suficiente pra você? Pra mim, ele bate num lugar de... Parece que tá sempre faltando alguma coisa. Sim. Sabe? Eu acho que é algo que a gente precisa estar atento a todo momento, assim, pra sentir que está suficiente. Porque a gente tem muita mania de colocar uma lista de tarefas, assim, que não dá pra fazer num dia, que não dá pra fazer numa semana. E lá no fundo a gente sabe que não dá, a gente tá colocando mais coisas do que a gente dá conta. Sim. Só que aí a gente faz isso pra frustrar o nosso eu do futuro. Porque aí chega no final do dia, olha, menina, a gente fala, meu Deus, eu não consegui fazer nem metade das coisas que eu precisava fazer hoje. Mas assim, você sabia que era muita coisa ali, que era humanamente impossível você fazer toda aquela lista de tarefas. E aí você vai, insiste em colocar aquele monte de tarefa, e aí chega no final do dia e você fala, não fui suficiente. Nossa, olha que fracasso, não consegui fazer metade do que eu coloquei. Então, peraí. Então significa que a gente está colocando a palavra suficiente do lado da frustração e do lado daquilo que eu projeto pro futuro. Eu gostei desse negócio, gente. Né? Eu vou, como foi que você falou? Eu vou decepcionar o eu do futuro. Frustrar o eu do futuro. Gente, eu não tinha pensado nisso. Você já tinha pensado nisso? Olha como as coisas caem na ficha. Gente, eu e Gabi, vocês não têm noção. A gente passa, às vezes, em alguns encontros, quando as nossas agendas permitem também, a gente se encontra no café para bater altos papos, né? Lembra do outro café que a gente foi? Nossa, e a gente conversou sobre empreendedorismo feminino, e a gente conversou sobre os projetos que a gente... Perdemos noção da hora, ficamos horas conversando. E essa garota me deu muitas dicas de coisas para eu poder melhorar o meu Instagram, para eu melhorar o meu relacionamento com você. Todas essas ideias que eu estou colocando em prática lá saíram da Laris Jorge, que é a minha social media maravilhosa, mas saíram do bate-papo com essa mulher aqui. E aí sabe o que ela faz? Ela fica no Instagram, eu posto o negócio lá, aí ela manda assim, eu fiquei curiosa, mas isso aqui não está respondido. O que isso aqui quer dizer? Tipo, ela olha, ela diz, e você prestou atenção, mas faltou isso, isso e isso. Sabe o que é isso? É o que eu sempre digo para quando a gente vai fazer algum trabalho com outras mulheres, e eu acabo falando para os meus alunos muito isso. Quando você dá a mão para uma mulher, me dê a sua mão. Quando a gente dá a mão para uma mulher, não é só uma mulher que levanta, porque isso aqui é uma corrente. A gente levanta uma mulher, ela vai e levanta outra do outro lado, eu vou e levanto outra do outro lado. Então, quando uma mulher levanta, muitas se levantam atrás dela. Claro. Né? Então, é isso que o empreendedorismo feminino faz. É a gente trabalhar com conexão em conjunto, mas uma coisa muito importante que nós aprendemos juntas, trabalhar com propósito. Sim. E aí eu acho que pensando nesse propósito, a gente pode talvez melhorar aquilo que a gente projeta para o futuro, diminuir essa sensação de fracasso, e até nos ajudar a replanejar o futuro e não deixar o nosso eu do futuro com tanta sobrecarga e frustração por causa das coisas que a gente fez em excesso, né?
Então, o que você poderia deixar pra gente de incentivo, de coisas que funcionam para você no seu trabalho, ou de coisas até que a gente já conversou? Como a gente poderia fazer diferente, ou o que você já se propôs a fazer diferente para diminuir essa sensação de frustração, de planejamento de excesso, de produtividade que não foi efetiva? Como que isso bate para você? O que você já enxerga de mudança para 2026? Sim, só acrescentando a questão das mulheres, antes de eu falar do que eu faço, da minha dica, é que assim, todo mundo tá aprendendo e ensinando a todo momento, né? Sem dúvida. Então, e realmente, essa conexão entre mulheres é muito poderosa, quando há realmente uma conexão verdadeira e não uma competição por trás, né? Sim. Porque quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. E aí tem algo que eu faço desde que eu comecei a empreender e que sempre que possível eu falo para as pessoas fazerem também. Tem gente às vezes que não dá muita bola, mas depois quando começa a fazer, fala, nossa, realmente é bom, faz diferença. É você manter um diário de bordo, assim. Você pode ser escrito à mão, no computador. Eu escrevo no computador, que eu vou escrevendo mais rápido. Às vezes quando eu quero pesquisar alguma palavra para revisitar algum momento, é mais fácil no computador. E escrevendo ali os desafios, as conquistas, as pequenas conquistas que naquele momento, muitas vezes, é uma baita de uma conquista. Só que aí vai passar um ano, você vai estar se cobrando de, nossa, não consegui isso, não consegui atingir essa meta e tal. E aí você vai lá e revisita, lê um ano atrás, como é que você estava um ano atrás? E muitas vezes você vai ver o quanto você cresceu, o quanto aquela conquista que era, nossa, incrível naquele momento, hoje pra você virou comum. Porque teve tantas seguidas depois daquela primeira que hoje virou comum. E aí, por virar comum, você não valoriza como você valorizou lá atrás. E assim, chega a ser emocionante você olhar e você conversar com a sua eu do passado, que escreveu aquilo. E ver, caramba, ela ficou feliz por isso. Hoje, pra mim, isso é comum. Isso pra mim é corriqueiro, isso é básico. Mas a eu lá de 2020, tipo, se emocionou quando vendeu o primeiro ensaio a 100, 200 reais, sabe? E aí você vê a sua evolução, assim, eu acho muito incrível ver a trajetória, assim, sabe? Porque a gente nunca tá parado, a gente nunca vai parar no mesmo lugar e falar, nossa, não teve nada de conquista, não teve nada que eu evoluí, porque a gente tá sempre né? mudança e a gente tá sempre buscando crescer, evoluir, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, entregar algo melhor. Então, quando a gente anota essas coisas, a gente evita de esquecer, porque é isso, a gente tá aqui numa realidade e aí a gente conquista alguma coisa legal. Aí aqui passa a ser o novo normal. E aí a gente conquista uma outra coisa legal e evolui mais um pouco. E aí aqui passa a ser o novo normal. E a gente se acostuma muito fácil. Tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. A gente se acostuma muito fácil. Então a gente precisa estar sempre atenta de reconhecer e honrar a nossa história, a nossa jornada. E ver que sim, a gente está crescendo. Todos os dias a gente está crescendo. E todos os dias a gente tem alguma conquista para celebrar. Então, só que o nosso cérebro, ele nos prega peças. Então, a gente esquece. A gente esquece. Isso é algo, assim, é uma certeza. A gente vai esquecer. A gente vai esquecer como a gente se sentiu lá atrás, quando a gente conquistou algo que hoje é normal. Você sabe que uma coisa que você falou me bateu, assim, tão, tão gostosa? Eu tinha essa dificuldade, às vezes, de celebrar as coisas, sabe? Mas quando eu entendi que as pequenas coisas também, elas precisam e podem ser celebradas, isso teve um outro prazer, sabe? Uma outra sensação de celebrar aquilo que você conquistou. Cara, você batalhou por aquilo, você estudou muito, você planejou aquilo. E eu tô falando de pequenas coisas, não é de grandes coisas. Fechei um grande contrato, ganhei um contrato milionário. Não, eu tô falando disso aqui, inclusive, né? Do simples fato da gente poder sentar num café, bater papo, olho no olho, tá aqui olhando no teu olho também através dessa câmera, né? Mas você se sentir parte disso. A vida, né? É isso, né? Então as pessoas
romantizaram isso a num ponto de fazer com que isso fosse uma coisa ruim, e na verdade não é. Então, vamos olhar para as pequenas coisas. Eu acho que, se eu posso dizer o que eu desejo para mim, para você, para 2026, é que a gente entenda que nós somos suficientes, sim. Você é suficiente, eu sou suficiente. Sim. Né? E que a gente quer para 2026 é uma vida com menos cobrança, né? Mais leve, mais alegre, que a gente volte a aprender a dar valor à simplicidade das coisas, né? Como a vida pode ser simples, que as coisas simples têm muito valor. Às vezes, hoje a gente está falando de dezembro, né? Dezembro é um mês onde está todo mundo no shopping e comprando presente daquilo, e coloca árvores, coloca os enfeites de Natal, tal. Mas com as minhas filhas, acho que o maior presente que eu fazia para elas era a coisa que eu fazia com as próprias mãos. E que elas passaram a fazer isso para mim. Então, chega datas especiais, é Natal, é o aniversário, eu ganho uma música que elas mesmas fizeram, eu ganho uma cartinha. Eu tenho uma pasta, gente. Eu tenho uma pasta cheia de cartinhas que elas escreveram. Hoje já são adultas, né? Então as cartinhas meio que deram uma diminuída. Sim. Passaram de uma folha inteira para metade, ou às vezes uma frase, mas ok, faz parte. E a gente entender que a simplicidade das coisas faz bem. É o que mais marca, né? É Não o que é? fica na nossa memória mesmo. São as isso. coisas do cotidiano. É isso. Gente, por mim, eu ficava nesse bate-papo por horas e horas e horas. Mas, como empreendedoras que somos, a gente vai sair daqui, tem uma outra demanda para fazer, e com certeza a senhora aí em casa também tem. E por isso, para encerrar esse nosso bate-papo super gostoso, eu queria deixar algumas mensagens para você. Primeiro, o não fiz o suficiente é o sintoma de quem está tentando. Então, tentar é bom. Porque a gente só se a gente tenta, né, amiga? A gente também só tem sucesso se a gente tenta. Sim. Ou acha que vida de empreendedor é assim, ó, Só tomar cafezinho. Só tomar cafezinho, né, amiga? Não, tem dia que não tem nenhum café pra gente tomar, né? Desse jeito. Tem também, o suficiente não é perfeição, é presença. Presença, é isso, eu estar presente com quem toca meu coração, com quem é caro pra mim. E caro no sentido de valor, não de valor financeiro, né? Com quem pode estar trocando com a gente um papo super gostoso, trazendo aprendizado, e que a gente leva pra vida, né? Sim, com certeza. E tem também, 2026 não precisa ser mais um ano pesado, precisa ser um ano verdadeiro, sabe? A gente está falando de um ano que vem aí de muitas coisas, né? Então precisa ser um ano de verdade, né? Um ano de cuidado com as fake news, né? Então tem que ser um ano de atenção, de olhar para o nosso país e entender que a gente é potência, né? E que nós, mulheres, somos potência no empreendedorismo. Meu amor, a gente está falando de 67% no mínimo de mulheres empreendedoras no nosso país. Isso é muito. O PIB, quem levanta somos nós. A nossa força de trabalho, o nosso poder de atuação como mulher, como empreendedora, né? E não importa de que segmento seja. E você não precisa fazer mais, você precisa fazer sentido. Então, sem encher a agenda de muitas coisas, de coisas mirabolantes, a gente quer fazer melhor, sempre. Isso é importante, mas isso precisa ter sentido, principalmente para nós. E não esquecer do nosso espaço na agenda. Boa, porque não esquecer, exatamente nós somos isso. a pessoa mais importante das nossas vidas. Exatamente. Se a gente não isso. estiver bem, não estiver descansada, não estiver se sentindo o suficiente, a gente nunca vai ser boa para o resto do mundo. A gente fala com você, mulher. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue falar coisas boas para você também. Então, como ela disse, se coloca na agenda, se coloca em primeiro lugar. Amor próprio começa por você. Depois vem o outro. Não é? Isso mesmo. Agora, Dona Gabriela Luz, maravilhosa, deixa aquela mensagem que aquece o coração para 2026. O que você quer deixar para elas e para mim, porque eu tô aproveitando aqui do lado, tá? Desculpa. Eu espero, torço, desejo que esse ano seja de ainda mais força feminina, mais presença das mulheres em todos os espaços, em todos os lugares, e que
que isso, a gente aprenda a se priorizar cada vez mais. Porque você fala, né, do cuidado, né? Sempre pro outro, é sempre pro outro que a gente tá fazendo. Até chegar o momento que a gente adoece, enquanto os outros estão bem, porque a gente se doou inteiramente pro outro. Então é muito importante isso, a gente nunca esquecer. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Isso é o mínimo, assim, porque de fato, se eu não estiver bem, eu não consigo fazer bem, estar bem para ninguém. E isso seja a esposa, a irmã, a mãe, a filha, você é a pessoa mais importante. Se você estiver bem, sua saúde física, mental, aí sim você pode estar para o outro também. Você viu, a gente se emociona, cara. Você tá pensando o quê? Agora, pra terminar, produção, café, por favor. A gente é chique, gente. A gente tem produção. Nossa. Ai, muito obrigada. Meu Deus. Nossa, vamos pegar só aqui pra gente não fazer. Meu já Deus. deu aquela derretidinha, ó. Olha, já deu uma derretidinha. Gente, a gente tá aqui, ó, no Cafelosofia, que nos recebeu com todo carinho pra esse bate-papo. E sintam-se invejadas. A gente vai brindar agora com um café gelado com pistache e sorvete de creme. Ai, desculpa. Amiga. A um 2026. A um 2026. Incrível. Pra nós, pra você também. E o que a gente deseja é que esse 2026 seja fluido, seja com mais amor, como ela disse, por nós mesmos em primeiro lugar. E que você possa realizar seus sonhos. E que você viva com mais propósito, com mais sentido e com mais alegria de viver. Esse é o nosso desejo para 2026. Agora dá licença que a gente vai tomar o nosso café. Obrigada por estar presente com a gente. Obrigada. Saúde, amiga. Obrigada por estar aqui. Obrigada.